Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha lentamente sobre a pequena cidade de Charleston, na Carolina do Sul. Na rua principal, um SUV preto seguia calmamente, sem excesso de velocidade. Dentro dele, um homem com um uniforme impecavelmente passado ouvia uma estação de jazz. Seu rosto digno e sereno refletia a tranquilidade de um homem acostumado à disciplina e à honra. Este homem era o general Marcus D. Walker, comandante-em-chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, um herói condecorado por seus anos de serviço e missões humanitárias ao redor do mundo. Mas naquele exato momento ele não era um general. Para alguns, ele era apenas um homem negro dirigindo um carro de luxo. Um carro da polícia estava estacionado na esquina. O tenente Brad Collins, um policial branco de temperamento impulsivo e orgulhoso, observava o trânsito. Quando o SUV passou, ele franziu a testa. E um cara desses num carro desses? Provavelmente roubado. Ele murmurou, pegando seu walkie-talkie. Poucos segundos depois, as luzes intermitentes acenderam. O general Walker olhou pelo retrovisor, suspirou e, em seguida, encostou calmamente no acostamento. Ele conhecia o procedimento. Até demais, na verdade. Collins saiu do veículo com a mão na arma. Mãos no volante. Nem pensar. Ele gritou ao se aproximar, seu tom agressivo contrastando com a calma da situação. Walker obedeceu sem dizer uma palavra. Posso perguntar por que o senhor está me prendendo, policial? Ele perguntou com voz calma. E calhe a boca. Sou eu quem está fazendo as perguntas. Mostre-me seus documentos. O general, sem se mexer bruscamente, entregou seus documentos militares e sua permissão. Mas Collins nem sequer os olhou. Documentos falsificados. Acha que vou engolir essa? Um general, é você? Vamos, saia do veículo. Walker tentou explicar, mas o policial, cego pela sua arrogância, jogou-o violentamente contra a porta, algemando-o sob o olhar chocado dos transeuntes. As câmeras dos celulares se ergueram, registrando cada segundo. Você está cometendo um erro terrível, policial, Marcus disse calmamente. O único erro aqui foi acreditar que você poderia enganar um policial de verdade, respondeu Collins, orgulhoso de sua autoridade. Mas alguns minutos depois, enquanto ele ligava para transferir um suspeito, uma voz arrepiante soou no rádio. Aqui é o Comando Central. Tenente Collins, liberte o general Marcus Walker imediatamente. O senhor acaba de prender o comandante-em-chefe do Exército dos Estados Unidos. Houve silêncio absoluto. Os olhos de Collins se arregalaram. Ao seu redor, os transeuntes ainda o filmavam, murmurando incrédulos. O general, de pé algemado, simplesmente olhou para ele não com raiva, mas com uma dignidade que o atravessou como uma lâmina. Naquele dia, todo o país descobriria a humilhação pública de um herói, preso não por um crime, mas pela cor de sua pele. Na manhã seguinte, as ruas de Charleston fervilhavam com uma atividade incomum. Jornais locais, canais de notícias nacionais e até mesmo as redes sociais estavam todos falando sobre uma coisa. Um policial branco prende e humilha o chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos. As imagens filmadas por transeuntes se espalharam como fogo em palha seca. Elas mostravam o general Marcus D. Walker com os pulsos algemados e o uniforme amassado pela brutalidade da prisão, e o tenente Brad Collins com um ar triunfante, completamente alheio à gravidade do que estava fazendo. O clima na sala de reuniões da delegacia central era gélido. Todos os policiais evitavam o olhar do capitão Robert Hayes, superior direto de Collins. O capitão, um homem na casa dos 50 anos com voz grave, encarou seu tenente com uma expressão que era uma mistura de raiva e repulsa. Collins, explique-me o que lhe deu. Senhor, avistei um veículo suspeito, conduzido por um homem que não correspondia ao perfil típico de um oficial militar de alta patente. Agi de acordo com o procedimento. O procedimento? Exclamou Reis, batendo com o punho na mesa. O procedimento não autoriza que você derrube um general condecorado no chão sem um motivo válido. Collins tentou se defender, mas o capitão o interrompeu abruptamente. Você se cobriu de vergonha. E cobriu toda esta unidade de ridículo. Enquanto isso, no Pentágono, o general Marcus Walker estava diante de um grupo de jornalistas. Sempre calmo, ereto, com um uniforme impecavelmente passado, ele se dirigiu às câmeras. Não estou aqui pela minha reputação. Ele disse em tom firme. Estou aqui para falar sobre um problema muito mais profundo. O que vivenciei ontem não foi um incidente isolado. É um reflexo de um sistema onde um homem negro fardado ainda é visto como uma ameaça antes de ser considerado um cidadão. Um murmúrio percorreu a sala. Os jornalistas anotavam freneticamente.
Marcos prosseguiu. E servi a este país por 35 anos. Arrisquei minha vida por ele, perdi homens sob meu comando para defender a liberdade. Mas ontem em minha própria nação, fui tratado como um criminoso. Não por causa das minhas ações, mas por causa da minha cor. Seu discurso foi transmitido repetidamente em todos os canais de notícias. As reações foram imediatas. Milhares de cidadãos foram às ruas, carregando cartazes com os dizeres: respeito pelo general Walker. Justiça para os nossos heróis. Ser negro não é crime. Entretanto, a vida do tenente Collins estava desmoronando. Afastado de suas funções e assediado pela imprensa, ele se tornou o homem mais odiado do país. Sua casa estava cercada por jornalistas. Sua esposa havia deixado a cidade com os filhos, incapaz de suportar a vergonha. Sentado sozinho na sala de estar, Collins assistia à conferência de imprensa do general pela televisão. Marcos, sempre calmo, não pediu vingança. Apenas justiça e reforma. Essa dignidade, esse controle. Foi isso que mais o destruiu. O capitão Reis havia lhe dito algumas horas antes. Você jamais compreenderá a grandeza de um homem como ele, Collins. Você queria humilhar um símbolo. Acabou humilhando uma instituição inteira. E enquanto o país exigia responsabilização, o general Walker recebeu um telefonema direto do presidente dos Estados Unidos, que lhe ofereceu o cargo de chefe de uma comissão nacional contra abusos raciais nas forças policiais. A vingança do general não viria através da raiva, mas através da reforma da verdade e da lenta queda daqueles que o humilharam. 2 dias depois, a cidade de Charleston já não era a mesma. Os cartazes, os debates, as câmeras, tudo girava em torno de um único nome: Brad Collins, o policial que humilhou o general Marcus Walker. Seu rosto estava estampado em todas as telas, entre editoriais furiosos e entrevistas com especialistas. Alguns exigiam sua renúncia imediata, outros falavam em um julgamento exemplar. O país inteiro se perguntava: como um policial poderia ignorar o rosto do comandante em chefe do Exército dos Estados Unidos? O clima na delegacia era pesado. Os colegas de Collins evitavam seu olhar, envergonhados de tê-lo conhecido. Após uma reunião com autoridades federais, o capitão Reis entrou no escritório do tenente. Ele colocou friamente uma pasta sobre a mesa. Brad Collins, você está oficialmente suspenso sem remuneração. Uma investigação federal foi aberta por uso excessivo de força, detenção ilegal e discriminação racial. Collins ergueu a cabeça furioso. Você está brincando? Foi um mal-entendido. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Seu trabalho? Reis repetiu isso com os dentes cerrados. Seu trabalho não é humilhar um general por ele ser negro. O que você fez foi trair seu juramento de proteger a lei, não seu ego. Collins levantou-se abruptamente, mas Reis acrescentou em tom firme: você deve se preparar, Brad, porque você não vai apenas perder seu distintivo. Você terá que responder por seus atos perante um tribunal militar. Enquanto isso, em Washington, D.C., o general Walker estava reunido com o presidente dos Estados Unidos no Salão Oval. A cena era solene. Walker, ainda marcado pela humilhação pública, manteve a cabeça erguida. O presidente, um homem experiente, colocou respeitosamente a mão em seu ombro. General Walker, este país lhe deve um pedido de desculpas. O que aconteceu é inaceitável. Quero que o senhor lidere a nova Comissão Federal de Reforma Policial. O senhor tem a confiança da nação. Walker fez uma breve pausa antes de responder. Senhor presidente, não estou buscando vingança. Mas não posso mais permanecer em silêncio. Este país só mudará se a lei realmente proteger cada um de seus cidadãos, independentemente de sua cor ou uniforme. Câmeras do mundo todo registraram o momento em que Walker saiu da Casa Branca, cercado por soldados e jornalistas. Sua postura calma, dignidade e palavras ponderadas o tornaram um ícone nacional. Nos dias que se seguiram, a queda de Collins foi rápida e brutal. Os comandantes da polícia, temendo por sua reputação, distanciaram-se dele. Os patrocinadores do sindicato policial romperam seus laços. E quando a investigação federal revelou seus registros disciplinares anteriores, queixas de abuso e comportamento racista que haviam sido acobertadas no passado, a opinião pública exigiu sua demissão. Uma cena arrepiante se desenrolou em frente ao tribunal de Charleston. Collins, algemado, saía de uma viatura policial sob os flashes dos jornalistas. Os mesmos canais que poucos dias antes haviam transmitido sua arrogância, agora mostravam sua queda. Os cidadãos gritavam: justiça para Walker! O racismo não tem lugar no uniforme. Na sala do tribunal, o general Walker assistiu à audiência em silêncio.
Quando o juiz perguntou se ele desejava depor, ele se levantou lentamente, seu uniforme condecorado brilhando sob os holofotes. Não estou aqui para humilhar um homem, mas para garantir que a justiça seja feita. Não é a minha dignidade que precisa ser salva hoje, é a da nossa nação. O juiz, visivelmente emocionado, acenou com a cabeça. Collins, com os olhos baixos, finalmente compreendeu que a grandeza de um homem não se mede pelo uniforme que veste, mas pela forma como trata os outros. Ao sair do tribunal, Walker recusou todas as entrevistas. Ele cumprimentou um grupo de jovens soldados que vieram apoiá-lo, dizendo-lhe simplesmente: "Nunca deixe que o ódio roube sua honra." Naquele dia, o general ganhou muito mais do que um julgamento. Ele conquistou o respeito eterno de um povo, e subjugou o sistema que tentará humilhá-lo. 3 semanas após o julgamento do tenente Collins, os Estados Unidos vivenciavam um momento histórico. O general Marcus D. Walker foi oficialmente nomeado diretor da Comissão Nacional para a Justiça e a Reforma Policial. A multidão aplaudiu sua coragem, mas por trás de sua calma aparente escondia-se uma determinação feroz. Ele não queria ser visto como uma vítima. Ele queria ser o catalisador de uma mudança duradoura. Numa manhã de inverno sob a majestosa cúpula do Capitólio, o general discursou perante o Congresso americano. Milhões de americanos estavam assistindo ao seu discurso ao vivo. De pé, imponente e vestido com seu uniforme, com um olhar penetrante, ele falou com uma voz calma, porém poderosa. "Não estou aqui para falar de mim. Estou aqui para falar sobre o que significa usar uniforme em um país que se autodenomina livre. Quando um soldado negro retorna do campo de batalha e é tratado como suspeito em sua própria rua. Quando um jovem é preso não pelo que fez, mas por quem ele é. Portanto, nossa liberdade é uma ilusão." Um silêncio solene tomou conta da sala. Os membros do Congresso, geralmente divididos, permaneceram imóveis. Walker prosseguiu com a voz embargada pela emoção contida. "Não podemos falar de segurança sem falar de dignidade. Não podemos falar de justiça enquanto alguns rostos inspirarem medo e outros confiança, unicamente por causa da cor da sua pele." Ao final de seu discurso, a sala se levantou em uma ovação. Até mesmo aqueles que apenas um dia antes duvidavam dele, entenderam que tinham diante de si um estadista, um símbolo, um herói moderno. Nas semanas seguintes, a Comissão Walker lançou diversas reformas importantes. O uso de câmeras é obrigatório em todos os uniformes. Polícia. Treinamento nacional sobre preconceito racial para todas as forças de segurança. Procedimentos de supervisão cidadã em cada departamento de polícia. Sanções mais rigorosas para agentes perpetradores de discriminação. Mas Walker foi ainda mais longe. Ele criou uma academia de ética pública, onde todo futuro policial tinha que fazer um curso obrigatório sobre o valor humano por trás do uniforme. "Vocês podem portar uma arma", disse ele aos seus alunos, "mas enquanto não souberem respeitar um rosto, não serão dignos de portá-la." Certa manhã, o general recebeu uma carta inesperada. Ela veio de um centro de detenção na Carolina do Sul. O nome no envelope, Brad Collins. Nessa carta, escrita com a mão trêmula, o ex-tenente solicitou uma reunião. Contra todas as expectativas, Walker concordou. Quando Collins entrou na sala de visitas, parecia derrotado. Sem mais arrogância, sem mais raiva. Ele ergueu o olhar, incapaz de encarar o general. "Eu não mereço que o senhor fale comigo, senhor. Mas eu precisava lhe dizer. Eu estava errado. Naquele dia, eu vi sua pele, não sua alma. E isso me destruiu." O general permaneceu em silêncio por um instante, depois respondeu suavemente. "O que destrói um homem, Collins, não é o erro que ele comete, mas a incapacidade de reconhecê-lo. Você acaba de dar o primeiro passo." Collins, em lágrimas, murmurou. "Não estou pedindo seu perdão. Só quero aprender a ser um homem melhor." Walker colocou uma mão firme em seu ombro. "Então comecem ensinando aos seus filhos o que vocês aprenderam comigo, que a cor da pele de um homem nunca define o seu valor." Anos se passaram. O nome de Marcus D. Walker ficou gravado na história como o do homem que transformou uma humilhação em uma revolução moral. Seu rosto estampava livros escolares, seus discursos eram estudados em universidades, e sua academia formava uma nova geração de oficiais mais humanos, mais justos e mais conscientes. Durante sua cerimônia oficial de aposentadoria na grande esplanada do Pentágono, uma enorme multidão o aplaudiu. O presidente entregou-lhe a Medalha da Liberdade, dizendo: "O general Walker não serviu ao seu país apenas no campo de batalha. Ele o salvou de si mesmo." Walker olhou para a bandeira que tremulava ao vento e murmurou para si mesmo: "Eu não queria guerra. Eu queria paz. E desta vez, eu a conquistei."
10 anos haviam se passado desde o dia em que o general Marcos de Walker havia deixado o serviço ativo. Seu nome agora ressoava como uma lenda, não apenas no exército mas em todo o país. Suas reformas transformaram a face da justiça americana, e sua imagem, um símbolo de integridade e coragem, adornava as paredes das escolas militares. Mas naquela manhã, em uma pequena academia no Texas, uma cerimônia especial estava acontecendo. Sob uma grande bandeira estrelada, centenas de jovens recrutas uniformizados permaneciam em posição de sentido. Entre eles, um jovem negro com um olhar brilhante e orgulhoso, Ethan Collins. Sim, o filho de Brad Collins. O comandante da academia convidou Ethan para subir ao palco e receber a Medalha de Mérito Cívico, um prêmio concedido anualmente ao aluno mais exemplar. Ethan, visivelmente emocionado, pegou o microfone. Sua voz tremia um pouco, mas suas palavras ressoavam com força. Meu pai era policial. Ele cometeu um erro grave há muito tempo. Um erro que muitos nunca perdoaram. Mas um homem estendeu a mão para ele em vez de destruí-lo. Esse homem era o general Marcus de Walker. Um murmúrio percorreu a sala. Ethan ergueu os olhos, procurando a foto do general pendurada atrás do pódio. Seu rosto grave e sereno sob a moldura dourada. Este general poderia ter escolhido a vingança. Ele escolheu a justiça. Ele poderia ter fomentado o ódio. Em vez disso, escolheu ensinar o perdão. E é por isso que estou aqui hoje. Porque esse homem não mudou apenas o meu pai. Ele me ensinou que honra não significa nunca cair. Significa se levantar sem ódio. Um silêncio respeitoso se instalou. Então, lentamente toda a assembleia se levantou para aplaudir. Lágrimas escorriam pelo rosto do velho capitão Reis, que estava entre os convidados. Ele murmurou: Walker, você realmente venceu essa batalha. Mais tarde, Ethan foi sozinho ao cemitério nacional de Arlington. Em pé diante do túmulo simples do general Walker, ele colocou sua medalha sobre a pedra. O vento fez as bandeiras ao redor farfalharem. Ele se ajoelhou e disse em voz baixa: General, nunca o conheci pessoalmente, mas levo seus valores em cada gesto, cada palavra, cada decisão. Você perdoou meu pai. E graças a isso, você salvou a alma dele e deu sentido à minha vida. Ele se levantou, curvou-se diante do túmulo e saiu do cemitério com o coração em paz. Anos mais tarde, as pessoas ainda estariam falando sobre o Código Walker, um conjunto de princípios ensinados a todos os policiais. Sirva sem distinção. Proteger sem preconceito. Julgue pelas ações, nunca pela aparência. No frontão da Academia Nacional foi gravada uma frase que se tornou imortal. O verdadeiro poder de um uniforme não reside na força que ele impõe, mas na justiça que ele inspira. General Marcus de Walker. E cada nova geração de oficiais, ao prestar juramento, repetia em voz alta as palavras que ele havia proferido no dia de sua redenção. Nunca deixe que o ódio roube sua honra. Assim, mesmo após sua morte, o general Marcus Walker continuou a guiar seu país, não com a sua espada, mas com a sua sabedoria. E para todos aqueles que conheciam sua história, uma certeza permanecia: heróis nunca morrem, eles se tornam princípios.